Beleza, então agora a gente vai conhecer os 3 estágios do Git. Agora que a gente já conheceu alguns comandos e viu mais ou menos ali o workflow, a gente agora vai entender esses 3 estágios e vocês vão perceber como fica a coisa mais clara, não é? Então, os 3 estágios do Git são o committed, né, o modified e o staged. Tá? São 3 estágios. O que é que são esses estágios? Né? O primeiro, que é o committed, é o gravado, que é quando a gente efetua de fato o commit, como a gente fez. Né? Então significa que o dado está armazenado com segurança localmente, ou seja, no seu computador. Tá certo? Então, quando você tem um Git rastreando os seus arquivos, veja que você tem que dizer a ele, olha, esse arquivo aqui eu quero que você pegue ele. Esse arquivo aqui que eu peguei, eu quero que você grave ele, né, no seu histórico, ok? Então, você faça um commit, como a gente disse. Então, esse estágio committed, né, é o estágio quando você gravou, né, quando você gravou ele localmente no seu computador, ok? As alterações, nesse caso. O modified já está dizendo, é o modificado. Significa que você alterou algum arquivo, né, mas ainda não efetuou o commit. A gente viu isso também na última aula, né? Quando você pega o arquivo que modifica ele, então ele fica com o status, né, vamos dizer assim, o status modificado. Ou seja, você alterou o arquivo e você ainda não efetuou o commit, ele está lá alterado. Né? Para o Git, essa alteração que você fez, ela ainda não salvou essa alteração, ele apenas está indicando, olha, o seu arquivo foi alterado, o que é que eu faço com ele? Beleza? E o terceiro estágio é o staged, tá? Se a gente fosse traduzir, fica um pouco complicada a tradução, eu resolvi colocar ali selecionados, que é o quê? Nesse estágio, nesse status, né, que a gente pode dizer assim também, de staged, significa que você marcou um arquivo modificado na versão corrente para fazer parte do seu próximo commit. A gente também viu isso, né? Que é o quê? A gente modifica o arquivo, aí você precisa adicionar o arquivo modificado. O que é esse adicionar o arquivo modificado? É jogar o arquivo, né, para staged, ou seja, eu quero que a modificação que eu fiz faça parte do próximo commit, da próxima vez que eu for gravar. Ok? Sendo assim, tendo esses 3 estágios, né, o workflow básico seria o quê? A gente já comentou aqui. Seria você modificar os arquivos, selecionar os arquivos que farão parte do seu próximo commit, ou seja, joga ele para staged, né? E depois você faz o commit que usará esses arquivos que você selecionou para ser feito o commit, ok? Então, a gente pode, vamos fazer mais uma vez aqui, fazer esse workflow para vocês lembrarem e fixarem, que é o quê? Veja, eu vou pegar aqui, eu estou aqui no exemplo 3, né? Vou dar um git status para a gente saber como é que anda o git aqui. Ó, ele está dizendo, olha, não tem nada feito, não tem nenhuma modificação, tá? O seu diretório de trabalho está limpo, ok? Ou seja, limpo no sentido de você não alterou nada. Do jeito que ele está aqui, da última vez que eu verifiquei, ele ainda está, ok? Então ele foi lá e aí começou a escrever algumas referências, né? Referência 1, referência 2. E aí saiu escrevendo o documento das referências, colocou o nome dos autores, etc, etc, etc. Ok? Então, ele fez novas alterações. Dessa vez a gente fez alterações aqui na parte de referências, né, do meu documento, ok? Do meu possível documento aqui. Vou salvar o arquivo e se eu verificar novamente, o git status, ele vai dizer, opa, Jackson, o arquivo tcc.txt foi modificado, ok? Ele já está indicando aqui, ó, foi modificado. E aí, o que é que eu posso fazer? Ele vai dizer aqui, ó, você pode adicionar esse arquivo para ser jogado para a stage, né, como a gente fala. Então, quando eu mando adicionar esse arquivo, pegar essas alterações e adicionar ela, né, com o git add ponto, eu estou dizendo, olha, essas alterações podem fazer parte do meu próximo commit, da próxima vez que eu for gravar. Então, eu joguei ele para a staging aqui. Nesse momento, se eu der um status, ele vai dizer, ó, que o tcc.txt foi modificado, mas está verdinho aqui porque ele está em staging, né? Ou seja, ele está, depois desse estágio aqui, ele pode ser gravado, ele pode ser commitado, ok? Isso quer dizer que agora eu posso dar o git commit -m e colocar aqui, adicionado algumas referências. Foi o nosso arquivo lá, né? Referências, ok? Então, pronto, gravamos. E aí, se eu rodar aqui o git status, tá limpo, por quê? Desde o último commit que eu fiz, que foi o quê? Esse commit aqui de adicionar algumas referências. Até agora, teve alguma alteração? Não, não teve. Se eu der um git status, olha que interessante. Opa, melhor, um git log, olha que interessante. Ele tem aqui
o primeiro commit, que foi começando a escrever o capítulo 1, ou melhor, minto, aqui o primeiro commit, ok? Depois tem o commit de escrevendo o capítulo 1, depois o commit de escrevendo o capítulo 3, depois o commit de adicionando algumas referências, né? Que foi o que a gente fez agora. Então eu tenho esses 4 commits já, ou seja, eu tenho um histórico do que eu fui fazendo no meu arquivo, tá? É interessante perceber que eu só tenho esse histórico porque eu fui dizendo ao Git. A cada passo que eu fazia alguma coisa no arquivo, eu pedia para o Git adicionar e pedia para o Git fazer um commit, ou seja, gravar no histórico dele e dava um nome para esse commit, tá? Que foram os textos que a gente colocou aqui, a mensagem. Tranquilo? Com isso, a gente tem um histórico. E aí a gente consegue andar nesse histórico quando precisar, tá? Então, perceba que, vamos dizer, naquele primeiro exemplo que a gente fez, que eu falei aí nas primeiras aulas, a gente escreveu o TCC, né, o trabalho, mandou, antes de mandar para o professor, fez um commit, né, e aí tem armazenado todos os dados antes de enviar para o professor. O professor vai lá, faz as alterações, te manda de volta, e aí você vai receber, mas você vai ter uma cópia de como ele era exatamente antes de você enviar, porque você fez um commit. Então, cada passo desse que você vai fazendo e grava através de um commit, você tem acesso total e restrito depois para poder verificar como era o arquivo naquele momento, ok? E é isso que a gente vai ver já já na próxima aula. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Não, é isso. Então o workflow básico é esse. E a gente agora já sabe também, né, dos 3 estágios, que é o committed, modified e o staged, tá? Aprendam isso, porque entendendo isso aqui, você vai conseguir usar o Git tranquilamente. Beleza? Então a gente volta já.